Grupo Jangada é referência no estado. Juntos somos o Grupo Jangada. As informações atualizadas do campo. Momento Rural. Muito bem, amigos da Grande FM que nos acompanha pelas nossas plataformas digitais, estamos começando mais um programa Momento Rural, este encontro marcado que nós temos aqui para falar sobre o setor agro e com certeza você que nos acompanha pelo nosso canal no Facebook, curta, compartilhe, marque os seus amigos para ajudar a divulgar o nosso programa. Você que está conosco pelo nosso canal no YouTube, não esqueça de deixar o seu like, de ativar aí o sininho de notificações, assim você recebe uma mensagem toda vez que nós começarmos o nosso programa, acompanha com a gente aqui o nosso Momento Rural. Você pode também, claro, se inscrever no nosso canal e você tem acesso à playlist completa com todos os programas que já foram ao ar, nos diversos temas abordados aqui com os nossos convidados especiais. Pode rever quantas vezes quiser e também compartilhar o nosso programa Momento Rural, que a partir de hoje, nos nossos próximos 4 episódios, nós vamos tratar e abordar o assunto agricultura familiar. E para nos ajudar ao longo desses próximos programas, para a gente entender um pouquinho mais a respeito desta secretaria e sobretudo, desta forma de cultivo, está conosco o Ademar Roque Zanata, ele que é produtor rural e também secretário municipal de Agricultura Familiar da cidade de Dourados e vai nos ajudar ao longo desses nossos programas. Zanata, seja bem-vindo ao nosso Momento Rural. Muito obrigado, Paulo Wagner, em seu nome também, cumprimentar o pessoal todo da rádio, em especial o Mauro, o Éder que está aqui com a gente. E é um prazer eu estar aqui numa casa que me acolheu por muitas vezes. Enquanto funcionário da Embrapa, a gente tinha sempre esse acesso e percebo da boa vontade que vocês estão tendo também de acolher também a Prefeitura de Dourados nesse momento de transição. E já aproveito também para mandar um abraço do prefeito Alain para vocês aí, agradecer. Tá? Em nome dele, agradecer a todos vocês. Quero aproveitar, já que estamos fazendo os agradecimentos, agradecer muito o Ginês, né, que intermediou com a gente esse bate-papo aqui, tem contribuído muito com o trabalho do jornalismo da Rádio Grande FM. Um abraço para o Ginês. Você falava aí da questão da transição dentro da administração municipal, a administração assumindo esse ano, e você chamado para ocupar aí uma secretaria das mais importantes, sobretudo para o nosso pequeno produtor rural. Gostaria que você falasse um pouquinho da estrutura da secretaria, desse momento de transição que vocês estão passando. Muito bem lembrado, Paulo. Acho que é interessante a gente colocar, foi um convite que eu recebi, sou muito grato por isso, não teve envolvimento direto político e nem partidário, foi uma questão mesmo de contribuir com a cidade e eu aceitei o convite para esse desafio, é um desafio. Eu militei praticamente a vida inteira como empregado de uma empresa privada, uma sociedade anônima, depois eu fui para a Embrapa, sou produtor rural, vim da área rural, vim da pequena propriedade, entendo de agricultura familiar, uma questão de ter nascido no meio e hoje inclusive meus parentes no oeste catarinense, que aliás é o berço da agricultura familiar no Brasil, e lá estão meus parentes até hoje, então convivo, vivo, visito, sei, acompanho, então fiquei até muito tranquilo, né? Apesar do desafio não ser tão fácil, mas fiquei tranquilo que é um assunto que eu militei e dominei. Viveu na prática, né, Zanata? Na prática, eu acho que isso é interessante, eu até, nessa questão da estrutura, eu faço sempre uma ressalva que a Secretaria da Agricultura do município de Dourados, ela sofreu alguns problemas de continuidade de processos, de projetos e planos, por questões diversas, né? Você tem uma ideia, era um curto espaço de tempo, por ali passaram 5 secretários. Isso não tem estrutura ou não tem um programa que dê certo sofrendo essas soluções de continuidade. Sim. É o que a gente pretende, então, nesse novo modelo e aproveitando, digamos, essa mudança que ocorreu por vontade da população que elegeu o Alain e, por consequência, a gente, de nós fazermos, então, um trabalho diferente, uma coisa que tenha, digamos, pé e cabeça, membros, quer dizer, uma coisa completa, né? E isso a gente está contando com uma equipe muito boa, eu tenho colocado isso, eu não mudei muito as pessoas que estavam dentro da secretaria, encontrei ali um ambiente muito favorável,
Claro que é uma questão que a gente fala até de relação mesmo, pessoal, né? Que poderia não ser assim. E eu tive essa felicidade de chegar numa secretaria com um grupo pequeno, coeso, sim, e que a gente está conseguindo, então, colocar um plano daquilo que eu tenho, digamos, em mente, e já estão externalizando algumas coisas, tem planos que já estão em curso e até avançados na linha da secretaria, e que envolve várias atividades. Sim, sim. Né? Quando você coloca agricultura familiar, é porque até a terminologia nossa da secretaria, ela é a Secretaria de Agricultura Familiar. Não precisaria nem ser familiar. Sim, sim. Mas por quê? Porque eu até por vontade, por desejo, interpretei sempre que quem precisa mais mesmo é o pequeno, né? É o pequeno. Então, e a secretaria tem um papel fundamental nisso. Eu acho até que é uma questão de terminologia, eu até não uso muito, digamos, no dia a dia a familiar, mas isso espero quer dizer que não seja o foco também. Espero que as pessoas não interpretem de forma diferente, sim, ou coisa assim, até porque fui diretor do Sindicato Rural por alguns anos. E isso às vezes eu sinto algum ruído, algum conflito aí, mas não é isso não, sabe? Sim. A gente está lá para atender mesmo, e é o pequeno que precisa, e é para ele que a gente está lá. Que bacana. Né? Zanata, a gente vai falar aqui ao longo dos programas, até daquilo que, em termos da própria estrutura que você está citando, daquilo que a Secretaria pode oferecer em termos de contribuição para esse pequeno produtor, e a gente sabe que a cidade de Dourados tem uma região aqui muito forte nesse sentido. Então a gente vai falar ainda, claro, ao longo dos próximos programas dessa estrutura e do que a Secretaria pode oferecer de serviço para essa comunidade e para essa atividade propriamente dita. Mas até para quem nos assiste, até por conta da terminologia que você citou muito bem aí, que às vezes as pessoas não sabem correlacionar essa terminologia com aquele produtor que é pequeno, gostaria que você explicasse como que se caracteriza o agricultor familiar, qual é aquele tipo de produtor que se encaixa nessa atividade. Sim, temos que voltar um pouquinho na história, porque a agricultura familiar no Brasil, ela veio por questão até da migração, né, de europeus e coisas assim que vieram e eram famílias, eram grupos, né, e isso se instalando tanto no Rio Grande do Sul, Nordeste, interior do estado de São Paulo, as atividades elas eram caseiras mesmo, né, e aí que eu digo que vale aquilo que eu vivi. Eu vivi a agricultura, sim, familiar desde os meus avós, meus pais e eu mesmo, né. A gente viveu esse momento, que era justamente o pai, a mãe e os filhos, eram bastante filhos na época, as famílias eram numerosas, e criou-se então a princípio uma agricultura de subsistência, né, que tinha que produzir para comer. Poder comer. Aí depois veio, então, a população foi aumentando, o escambo, a troca, né, eu tenho isso, você tem aquilo, vamos, sim, trocar, e aí começou a questão do comércio. E a agricultura foi crescendo, e o Brasil, do tamanho que né, houve até, daí podemos até citar aqui na região, que foi a colonização, né, que tem as colônias municipal e a, sim, federal. Isso trouxe também grande parte, digamos, do que existe hoje, de pequenas propriedades, de agricultura familiar hoje caracterizada aqui na região, ela é em função de uma colonização que houve. Isso foi muito importante. Você pega aqui, próximo aqui da cidade, tem linhas aqui, né, as famosas linhas, né, que elas comportam ali grande número ainda hoje de pequenos produtores, sim, que trabalham ali com atividades mais caseiras, eu, sim, digo assim, sim, né. Tem uma influência hoje da integração, do fomento agropecuário, das grandes empresas que estão se instalando aqui, que também é que eu digo, aí é o momento que a gente pode fazer uma análise também, que é o momento de mudar um pouco esse conceito. Eu acho que esse conceito ele tem que ser repensado, sim, sim, o conceito da agricultura familiar, né? Propriamente dito, lá na sua essência, na sua raiz, pela própria transformação. Isso. Hoje a tecnologia também vem entrando cada vez mais forte, né? Isso, hoje tem, digamos, agricultores familiares que tocam o seu negócio familiar dentro de uma pequena propriedade, mas o investimento é altíssimo. Alto, exatamente. Eu posso citar, assim, como exemplo, nós temos atividades, por exemplo, de criação e de frango, a engorda ou recria, por exemplo, de suínos, né? Sim. Que você faz isso dentro de uma pequena propriedade, só que o investimento é muito alto
E a rentabilidade dessas pequenas propriedades também é altíssima. Aí se você for transportar isso para um leite, é um pouco diferente. Sim. Se for para a horta, Também. tá, produto, tá, aí também a renda é pequena, é um trabalho diferente. Então, tem conceitos que não se encaixam mais. Sim, Né? sim. A gente precisaria até fazer um trabalho um pouquinho mais, De atualização mais desses forte, conceitos, atualizar né? essa nomenclatura, sabe? Sim. Eu tenho ouvido, inclusive, da própria ministra Tereza Cristina, em alguns momentos, ela tem também alguma coisa mais ou menos do que eu estou falando, Sim, sim. e ela até cita por várias vezes, isso antes de eu estar na secretaria, dentro da Embrapa, ela Sim. como ministra, né? Em alguns momentos a gente ouviu ela falar com relação também aos assentamentos, né? Sim. Existe uma ideia de que dentro de um assentamento, pega os exemplos dois de Dourados, o Lagoa Grande, 151 lotes, o Amparo, 67 lotes. A ideia seria assim, aqui, tornar aquilo, porque são pequenas propriedades, ou eram pequenas propriedades, né? Hoje, por questões diversas, tem grandes propriedades ali dentro. E aquela atividade, ela tem que ter muito cuidado quando você for caracterizar um assentamento como local de agricultura familiar. Eu posso te dizer, porque já tivemos reuniões dentro dos assentamentos, você pega hoje, isso é público, é só ir lá, não posso falar isso, né, que eu estou dizendo, 60% a 70% dentro do Lagoa Grande hoje é soja. Já então, não se encaixa mais dentro daquela característica que você tinha primária com relação... A gente mesmo tivemos uma reunião no momento de colheita lá de soja, nada daquilo é parecido com aquilo que eu conheci e que poderia ser chamado de agricultura familiar. E até dentro daquilo que você disse, mesmo tendo as famílias trabalhando naquele tipo de cultivo, mas já se muda a característica. Isso, né? Vamos supor, a atividade, ela mudou de foco. Sim. Fomos demandados já pela própria Semagro, e aí eu abro até um parênteses, nós estamos fazendo um trabalho muito intenso com a Semagro, a gente tem sido recebido, aliás, vamos em Campo Grande novamente amanhã, a Agraer, nós temos que melhorar essa relação Estado-município, e a gente está encontrando portas abertas. Que bacana. Me parece que, não sei qual era o motivo, mas não havia essa troca, e nós pretendemos inclusive ampliar isso para todas as atividades. Eu digo assim que nessa parte aí, nós vamos ter que trabalhar também essas atividades assim, que antes eram caracterizadas ou encaradas de uma forma, e nós temos que mudar um pouco esses conceitos todos, viu, Paulo? Com toda certeza. É interessante isso, sabe? É a evolução que também chega ao campo e não seria diferente para o agricultor familiar, né? Muito bem, esse é o nosso programa Momento Rural, que chega até você no oferecimento do nosso parceiro, do nosso colaborador, que está sempre conosco. Estou falando, claro, da Agrojangada. A Agrojangada é referência no agronegócio em Mato Grosso do Sul, na agricultura, na pecuária, armazenagem, tratamento industrial de sementes e distribuição de insumos. Agrojangada, soluções para o agronegócio ir mais longe. Rosanato, você falava no princípio da agricultura familiar, muito movido pela colonização. Se nós pegarmos a nossa região, por exemplo, você citou alguns exemplos aí, mas nós temos aqui, e isso é interessante, a nossa colonização feita por pessoas que vieram de outros estados, pessoas que vieram inclusive de outros países. Então, nós temos uma colônia japonesa muito grande que são fortes produtores da agricultura familiar. Essa miscigenação também foi importante para o próprio crescimento desse setor no nosso município, né? Isso muito bem lembrado, Paulo. Você me ajudou bastante agora. Se você pegar a atividade de horta, pequenas culturas ou coisa desse tipo, o japonês, ele é craque nisso, hein? E é muito disciplinado, né? Impressionante o ritmo deles, o compromisso. São pessoas muito assim concentradas naquilo que faz. E isso é muito interessante, porque eu digo que difere um pouco da minha origem, que é italiana, que é um pouquinho mais
desarrumado, desajeitado, toca a coisa um pouco mais diferente, de repente achando a coisa um pouco mais fácil, mas a forma de fazer é diferente. Sim. Então o japonês foi muito importante mesmo, tá? Tanto é que aqui, linha de Barreirão, Sim, nessas coisas, você vê muito japonês e que eles estão muito bem estruturados, faturam bem, a renda é boa dentro de um pequeno espaço. Sabem se organizar muito bem. Sabem usar equipamentos, são pessoas, digamos, com a inteligência... Abertos à tecnologia também. Eu falo um pouquinho acima da média, né? Um abraço até para a colônia japonesa aí, que eu acho sempre isso muito interessante a gente colocar. Toda essa influência, sim. Essa influência ela foi trazida, o Brasil foi colonizado, apesar de ter os nativos aqui, né? Mas trouxeram cada um a sua maneira de fazer a coisa, né? Até para ajudar no que estão sendo cultivado, do seu próprio cultivo, espécimes diferentes claro. de cultivo também, a gente aprendeu muito com essa colonização. Sim, porque aí entra a culinária, né? Qual é o teu costume? Você costuma comer o quê? Né? Então uma das atividades que eu vejo assim muito importante e é bom que a gente dispense um tempo bom para isso, é você criar novos hábitos da culinária. Entendeu? Quando você olha para aquilo que a gente tem feito agora, já nessa nova gestão da Secretaria, ampliamos inclusive essa questão do programa de aquisição de alimentos. Hoje mesmo foi característico isso, eu até fiz um comentário na rede social, porque você vê lá produtos que não são comuns na mesa do brasileiro. E isso, se nós da Secretaria colocar esses produtos de forma, digamos, gratuita, né? Alguém está bancando isso, mas se nós colocarmos lá para nossas entidades assistenciais determinados produtos que no dia a dia não são consumidos, de qualquer forma você está quebrando uma tradição, um paradigma, hábitos, né? Criando novos hábitos. Fala, poxa, eu não comia a selga, vamos supor um exemplo, né? Ou a berinjela não era um prato. Ou você tinha aquela berinjela só de uma qualidade, mas você conhece uma outra diferente. Então, isso aí, uma parte que, digamos, é aquela de você incentivar o plantio, o agricultor tem para quem vender, ganha, digamos, um pouquinho mais através desses programas sociais aí, ele recebe mais por aquele programa. Por outro lado, além de nós estarmos assistindo quem mais precisa, nós estamos também criando hábitos. Sim, e aí vem a demanda, né? Exato. Aí a demanda que é aquilo que a gente está buscando. Que é quem vai ditar a regra depois. De todas as formas nós estamos usando aí. Vamos trabalhar num projeto, eu até não vou divulgar ainda, porque nós precisamos avançar um pouquinho mais, mas tem um projeto muito grande aí nessa questão da agroecologia, sabe? Que legal. Nós estamos juntos aí com até o vereador Ixi, que é presidente da Comissão de Agricultura na Câmara, está junto com a gente nesse projeto. O Olácio, da Associação dos Produtores Orgânicos, praticamente aqui do sul do estado, e já conhecido nacionalmente. Estamos junto com ele, aí entra a universidade, enfim, nós estamos montando um projeto que seria um esquenta, que nós estamos dizendo aí para uma futura SEASA aí também que está se desenhando aí para a gente mexer sobre isso. Essa necessidade de um SEASA no nosso município, então a gente vai falar ainda nos nossos próximos programas. Estamos chegando ao final da nossa primeira edição do nosso Momento Rural de hoje. Quero agradecer aqui ao Zanata que esteve com a gente, né? O Ademar Roque Zanata, e que vai voltar no nosso próximo programa para a gente dar continuidade, para entender um pouquinho mais, falar um pouquinho mais desse trabalho, desta atividade essencial para o nosso município e para o estado de Mato Grosso do Sul, para o Brasil como um todo, que é a agricultura familiar. Zanata, obrigado pela sua participação, até o próximo programa. Eu que agradeço, Paulo, muito obrigado mesmo, tá? Obrigado. Muito bem, nós vamos fechando aqui. É você que nos acompanhou pelo Facebook, curta, compartilhe e marque seus amigos. Você que esteve com a gente no YouTube, não esqueça de deixar o seu like, ativar o sininho de notificações, se inscrever no nosso canal. Na próxima edição, nós vamos continuar falando sobre agricultura familiar aqui no nosso Momento Rural. Um abraço e até lá.